Essa mensagem foi pregada por Diogo Martins, na noite de 3 de janeiro de 2017, na comunidade missionária Israel, terça-feira no culto de oração. Que a graça, e a paz e as misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com vocês. O texto que vamos meditar está no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versos do 1 ao 5 e depois leremos os versos do 12 ao 14. A leitura será feita pela Nova Versão Internacional. Muitas pessoas não gostam dessa versão. Concordo que ela perde muito para as traduções do Almeida, mas essa leitura ficará mais clara para a mensagem que quero pregar nessa noite. As palavras sinônimas não alteram o poder e a eficácia da mensagem. Diz assim o texto: o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vai dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. O tema da mensagem é: quando dizer o não, é preciso. Nesse contexto, Davi já era o rei de Israel. Esse fato ocorreu depois que Saul e todos os filhos da linha de sucessão morreram, menos Mefibosete, que estava desaparecido até então. Davi sempre foi vitorioso enquanto estava com Deus. Nenhum dos planos de Davi tinham se frustrado. O aparente fracasso foi permitido por Deus, para que fosse forjado para que mais tarde se tornasse um rei escolhido por Deus para a nação de Israel. A Bíblia não diz, mas Davi poderia sair do foco do seu ministério com a construção do templo que idealizou. A Bíblia não diz, mas imagino isso por causa do episódio com Nabal. Esse relato está em 1 Samuel capítulo 25. Davi tinha tomado conta dos rebanhos de Nabal, e quando acabou o período da tosquia, Davi manda mensageiros até o rico Nabal e relata como ele foi bondoso com seus empregados e suas posses, impedindo que ladrões e salteadores tomassem seus bens como despojos, enquanto Davi estava ali protegendo. Nabal simplesmente ignora toda a bondade feita por Davi, e diz que não iria recompensá-lo. Davi fica tão transtornado que decide exterminar todo homem da casa de Nabal, sendo criança, adolescente ou adulto. Abigail, antevendo a desgraça que se abateria sobre sua casa, encontra com Davi e pede-lhe clemência. Davi cai em si e diz que quase cometeu uma desgraça. Se não fosse Abigail que o encontrasse no meio do caminho, com certeza Davi prejudicaria o seu futuro reinado. Davi inegavelmente foi o rei que mais se aproximou de Deus e colocou um desejo no seu coração: construir uma casa para Deus. Mas Deus diz não. Deus veta o pedido e diz que ele não fará. Existem momentos em nossa vida que precisamos dizer não. Não que sejamos pessoas maldosas ou não queremos ajudar, mas que dissermos sempre sim, seremos pessoas infelizes, enquanto outras estarão felizes às custas das nossas tristezas. Quando devo dizer não? Quando essa decisão vai causar dano na minha vida emocional, em minha saúde, no meu plano financeiro, minha vida ministerial, na minha vida familiar e na minha vida pessoal. Hoje em dia, na nossa conjuntura social e financeira, o ato de dizer o não se torna cada vez mais do que necessário. O não é uma arma poderosa. Adão teve a oportunidade de dizer não. O não é um freio, um limitador, um regulador de sentimentos. Passamos a ser pessoas altamente perigosas quando não exercemos o nosso não. Isso é uma verdade. Nos tornamos altamente perigosas porque perdemos o nosso respeito próprio e supervalorizamos aquele ou aquela que não merece o benefício que podemos proporcionar a ela, ou até mesmo como vimos, isso nos causará danos em algumas áreas de nossa vida. Não basta apenas dizer o não, mas como dizer esse não. Provérbios 24:10 diz que se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Aquele que quer agradar a muitos, desagrada a todos. Quem quer governar a sua casa, tem que dizer não. Quem quer ser líder na igreja, tem que dizer não. Quem quer governar uma empresa, tem que dizer não. Mas por que temos tantas dificuldades em dizer o não, quando realmente é necessário?
Em primeiro lugar, temos medo de decepcionar as outras pessoas. Não queremos que a esperança das pessoas sejam frustradas por nossa causa ou que elas tenham uma surpresa desagradável ao nosso respeito. E em certos momentos, para que aquela pessoa não tenha, entre aspas, uma má impressão, comprometemos a nossa palavra, muitas das vezes sem termos condições de cumprir. Em segundo lugar, temos dificuldades em dizer o não por insegurança ou falta de coragem. Muitas das vezes negamos o não com medo da reação enérgica das pessoas ou com as consequências que esse não podem causar, ou até mesmo por serem pessoas muito queridas e íntimas. Preferimos nos anular, nos entristecer a enfrentar as consequências de dizer o não quando é necessário. Nos acovardamos, nos tornamos presas fáceis para pessoas aproveitadoras e inescrupulosas que sabem dessa deficiência que muitas pessoas têm. Em terceiro lugar, temos dificuldades em dizer não, porque somos carentes emocionais. Precisamos da atenção de outras pessoas. Somos tão carentes de atenção que nos sujeitamos a ser tapete e aceitar tudo que nos é condicionado para que não percamos a atenção e a companhia de tais pessoas. Exemplo: fulano é tão legal, não me ouve e não me respeita, mas ele me dá a atenção que eu preciso. Isso é prejudicialmente perigoso. Precisamos ser pessoas bem resolvidas. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 22 diz: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Deus nos fez para que vivamos em uma sociedade para que sejamos pessoas realizadas e que vivamos perto de pessoas saudáveis emocionalmente. Deus criou o homem e a mulher e eles eram felizes e realizados naquele lugar. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a se sentir amado, por Deus em primeiro lugar, depois por você mesmo, e depois pelas pessoas do seu círculo social. Pessoas que se aproximam dessa forma, para se aproveitar, não oferecem o melhor que elas têm, mas o pior delas, a indiferença, raiva, desprezo, ignorância. Foge dessas pessoas o quanto antes. Você pode se tornar um morto-vivo se manter essa relação. Em quarto lugar, temos dificuldades em dizer não, porque não queremos ter inimigos. Não queremos dizer o não, porque sabemos que teremos conflitos, e pensamos que ao falar sim, evitaremos o problema. Mas sabemos muitas das vezes, quando falamos esse sim para evitar o problema, esse mesmo problema vem muito pior do que o esperado e pensamos o porquê não falamos não. Assim o problema seria bem menor. Acredito que você conheça uma pessoa que se ela te pede uma coisa, e se você não atende o pedido dela, praticamente o apocalipse bíblico profetizado por João começa, que os 4 cavaleiros do apocalipse podem sair a qualquer momento, ou que no mínimo a terceira guerra mundial terá início em sua casa. Para evitar esses tipos de conflitos, preferimos um sim forçado do que um não libertador, porque pensamos que a dor emocional por atender aquele pedido será infinitamente menor do que as brigas que aconteceram do lado de fora. Em quinto e último lugar, porque temos dificuldades em dizer o não, é por causa do pecado. O pecado vem trazer desordem em nossa vida e em todos os sentidos. E quando não dizemos o não quando necessário nos causa doenças psicossomáticas. Essa expressão que vem do grego, psico igual mente, e soma igual corpo. Ou seja, temos enfermidades não porque o órgão está com defeito ou pelo desgaste natural de muitos anos, mas por causa de nossa mente que está sofrendo uma pressão tão grande que isso tem que ser extravasado. O nosso corpo desencadeia reações em alguns órgãos, fazendo com que eles fiquem doentes. Todo mundo conhece uma pessoa que tem problemas de estômago ou gastrite grave, e quando vai ao médico, o doutor diz que é de fundo emocional. Significa que o órgão em questão não tem nenhum problema mecânico, mas a sua mente está deixando o seu corpo doente. Usei o exemplo do estômago porque é o mais comum. Há relatos de pessoas que desenvolvem cânceres, problemas ósseos, depressões, diabetes, pressão alta por causa da mente e das suas emoções que estão doentes. Por causa desse evangelho distorcido que anda sendo pregado hoje, isso acaba prejudicando a nossa comunhão com irmãos e com Deus. Esse evangelho dos últimos dias diz que Deus é obrigado a fazer, que Ele não te negará bem algum, que serás vitorioso, que todas as portas estarão abertas. Isso é mentira. Deus nunca prometeu uma vida de facilidade no Antigo e muito menos no Novo Testamento. Jesus disse que deveríamos levar a nossa cruz.
Levar a cruz nos nossos dias. As pessoas interpretam que temos que passar por provações, dificuldades, pelejas, gente falando mal da gente, etc. Mas quando Jesus disse isso, os apóstolos sabiam bem o que era levar a cruz. Jesus estava dizendo que se eles quisessem segui-los tinham que estar preparados para a morte, literalmente. E a pior delas, a morte de cruz era a mais cruel e mais humilhante das mortes do mundo antigo. As pessoas eram crucificadas peladas, sem roupa alguma, e as pessoas passavam semanas crucificadas. A cruz não era morte rápida, mas uma morte que servia de exemplo. Quando os romanos perdiam a paciência e queriam que o condenado morresse logo, quebravam as pernas para que morresse asfixiado. Então, Deus nunca prometeu vida mole, água de coco e suco de laranja na rede de balanço espiritual de ninguém. Se o próprio Deus disse não, é para eu e você usarmos também. E pelo fato de dizermos sempre sim, achamos que Deus tem que dizer sim sempre. Em Gênesis 26, 1-6 diz que Isaac estava em Gerar. E naquela região tinha uma seca tremenda. Uma seca tão grande que se parecia muito com a seca enfrentada por seu pai Abraão. Isaac, para se salvar sua família e empregados, resolve descer e morar no Egito. Deus aparece a Isaac e diz que não era para ele descer ao Egito. Deus o abençoaria naquela terra essa que ele deu a seu pai Abraão. Isaac obedeceu e a Bíblia diz que Isaac ficou em Gerar e que Deus o abençoou poderosamente, que ele colheu frutos em Gerar, na terra da sequidão. Se Isaac ignorasse o não de Deus, pagaria um preço altíssimo por isso. Em Hebreus 12:11 diz que toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Eu tenho muitos nãos de Deus, e isso é benção, embora isso nos atormente, porque queremos que Deus diga sim. Deus não nos pune, como um pai maldoso e carrasco, mas se Ele me der o que eu quero fora do tempo, a bênção se tornará maldição. Não terei estrutura para receber a bênção e posso me perder por causa dela. Posso também não saber administrar as perseguições por causa da minha bênção recebida. O não de Deus é para nos forjar e não para nos maltratar. Mas você pode estar pensando: beleza, irmão, eu percebi que tenho que dizer o não, mas não sei como fazer. Vou te dar algumas dicas para que possa vencer essa etapa difícil em sua vida. Número 1. Tenho que ser reeducado. Sim. Tenho que aprender a falar não quando necessário. Quando esse não vai me trazer prejuízos nas áreas da minha vida, emocional, física, financeira, no meu casamento, ministério. No início não será fácil, mas com esforço e ajuda do Espírito Santo conseguirá ser reeducado. Isso é um exercício diário, principalmente para nossos filhos. Número 2. Não dizer não, apenas por dizer não. Explique o motivo. A Bíblia nos dá vários motivos. Quando Deus impediu Moisés de entrar na terra prometida, ele disse que ele não entraria porque ele bateu na rocha ao invés de falar com ela. Deus proíbe Davi de fazer o templo, porque havia muito sangue nas mãos de Davi, pois ele era homem de muitas guerras. Os fariseus pediram um sinal miraculoso de Jesus para que eles pudessem crer. Jesus disse que eles sabiam discernir o tempo e as eras, e sabiam que ele era o Messias aguardado e não se exibiria para ser pego na armadilha dos fariseus. Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar em alguns lugares, porque Deus o queria em outras regiões. Explique o porquê do não, porque você pode negar uma bênção a seu irmão e isso é pecado. Número 3. Seja honesto. Fale a verdade. Diga que não poderá fazer porque não tenha condições, não tem tempo, que será prejudicado em alguma área e será muito danoso se aceitar o pedido. No Salmo 25:5 diz: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Número 4. Não prometo que não possa cumprir. Se fizer isso estará mentindo e é mentira do diabo. Provérbios 12:22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Número 5. Digo não, sem culpa. Não se preocupe com o seu não. Muitas pessoas ficam mais preocupadas com as consequências de seus nãos. Exemplo: ai meu Deus, eu disse não, e agora? Como fulana vai fazer? Como Beltrana vai cuidar disso ou daquilo? Durma em paz. Se o seu não foi baseado nas Escrituras e com o consentimento do Espírito Santo,
Deus dará graça e condições para que o trabalho seja bem executado. Descanse e durma. Número 6. Não justifique o seu não. Temos que falar o motivo, mas não justificar. Exemplo. Se alguém me pede R$100, eu digo que não posso emprestar porque esse dinheiro tem outra finalidade e a pessoa pergunta o porquê. Você já deu a sua resposta. Não tente convencer a pessoa que você não quer emprestar porque você não é ruim. Apenas não pode emprestar porque esse dinheiro já está comprometido. Mas infelizmente existem muitas pessoas que se aproveitam que estamos debilitados emocionalmente para pedir algo, e no momento de falta de vigilância, acabamos concordando, nos comprometendo, empenhando a nossa palavra. Você pode estar se perguntando: eu entendi, ótima mensagem, mas eu já disse o sim, empenhei a minha palavra, mas isso está me causando dor, minha família está sendo prejudicada, minha saúde está debilitada e não sei o que fazer. Nesses casos, ore, peça, clame a Deus, peça direcionamento para reverter essa situação de conflito. Quando for confrontado, nunca responda sim ou não imediatamente. Peça um tempo, ore, peça direção ao Altíssimo, seja guardado pela proteção do Senhor. Deus é especialista em resolver nossos problemas. Deus pode consertar, mas tenho que lhe dizer que haverá consequências. Porque todas as nossas decisões têm consequências. Em Gálatas 6:7 diz que tudo que o homem plantar isso também ele ceifará. Deus perdoa nossos erros, mas não nos livra das consequências deles. Que a partir de hoje, eu e você possamos tomar decisões baseadas na palavra de Deus, na orientação do Espírito Santo. Quero orar por você, Senhor. Em primeiro lugar, quero te agradecer pela oportunidade de pregar o teu evangelho para pessoas tão especiais, de anunciar o teu evangelho para pessoas únicas. Muito obrigado, Jesus. Pai, os meus irmãos e as minhas irmãs estão passando por problemas que eles não têm condições de resolverem. Foram pegos de surpresa, ou por medo, ou por carência. Comprometeram a sua palavra e agora estão sofrendo as consequências de um sim dado na hora errada. Não estou falando que são inocentes, eles têm a parcela de culpa, mas Paizinho, peço por sua misericórdia. Desfaça todas as setas do inimigo, Deus. Que a artimanha e a armadilha de Satanás seja quebrada e desfeita. Na autoridade do nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Diabo, creio no seu poder e não é por causa de uma voz computadorizada que o Senhor não é capaz de agir. Eu creio que o Senhor é capaz. A tua palavra diz que para ti tudo é possível. Ajude os meus irmãos a resolverem essas situações. Que o Santo Espírito de Deus os auxilie e ajude a sair dessa enrascada. Perdoe o nosso pecado, Deus, de não consultar primeiro, de ser levado pelas nossas emoções. Eu me arrependo e me comprometo a melhorar e ficar mais atento às investidas de Satanás e às suas setas malignas. Cubra-me com teu sangue, Jesus, e lance meu pecado no mar do esquecimento. Oro agradecendo, porque o Senhor me ouviu. Muito obrigado, Senhor. Glorifico o seu nome, Jesus. Seja louvado mais uma vez. Pai, Jesus, Espírito Santo, eu os amo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esse áudio, compartilhe em suas redes sociais. A mensagem é livre. Pode pregar em sua igreja, compartilhar, repassar, fazendo bom uso dela. Honre o nome de Jesus com a sua pregação. Pessoa mais linda do universo. Me siga no YouTube, meu canal, Diogo Martins. Link do download do áudio grátis na descrição. Deus te abençoe.